estão nessas disciplinas e qual deles seria o orientador ideal. Se inscrever para uma disciplina que esse professor ministra para conhecê-lo melhor e entrar em contato com a bibliografia que ele trabalha com seus alunos e orientandos. Pesquisar fontes para o projeto. Pequenos objetivos. Quando você menos esperar, todos os pequenos objetivos do grande projeto mestrado vão terminar com o seu nome naquela preciosa lista. E daí vai ser o momento de quebrar o mestrado em diversas outras pequenas tarefas. Pequenas tarefas são mais fáceis de cumprir e sempre são pedaços de um plano maior. E o prazer que sentimos ao superá-las não tem nada de pequeno. Então, ao fazer a lista, entenda os 20% mais impactantes de cada meta e qual é a primeira mini-tarefa que você pode fazer agora para colocar isso para andar. Monitore e registre. Outro truque. E esse vai especialmente para quem já estava desanimado, porque sabe que quando faz muitas listas, eventualmente vai só desanimar de tudo e deixar a coisa degringolar. Você pode se acompanhar de hora em hora. Escreva suas mini-tarefas críticas a cada hora em post-its, ou acompanhe pelo próprio caderno, e vá matando pequenos pedaços do dia por vez. Uma das melhores maneiras de manter o cérebro focado, porque você se estimula constantemente com pequenas vitórias, e ainda pode cronometrar quanto tempo leva até a conclusão das suas tarefas do dia, deixando sua percepção mais afiada a cada dia que passa. Toda a manutenção de foco passa pelo mesmo princípio. Quanto mais consciência você tem do seu tempo, seu rendimento e sua atividade, mais motivado você fica e mais filtrador se torna. Ao escrever suas tarefas a cada hora, você irá reorientar seu cérebro para os projetos mais importantes e seu foco não se perde. Ao lado de cada tarefa que você cumpriu, coloque o horário em que começou e o que terminou. E anote do lado da sua checklist seus momentos de perder tempo também. Ficou 10 minutos entre as reuniões percorrendo o Instagram? Registre. Você passou a manhã inteira atendendo chamadas de clientes? Registre. Estourou um cano e sua cozinha inundou? Registre. No final do dia, faça a conta. Quanto tempo você gasta trabalhando, respondendo mensagens, se distraindo, comendo, cozinhando? Depois de alguns dias, controlando seu tempo, você terá um esboço de para onde seu tempo está indo. Se você fizer seu inventário de tempo usando algum app para isso, para tudo tem um app, poderá realmente visualizar para onde seu tempo está indo por meio de gráficos. E depois de ter isso, torna-se muito mais fácil identificar o que é tempo bem gasto, os 20%, e o que é tempo desperdiçado, os 80%. A única coisa do dia. Quando você tem muito o que fazer e muito pouco tempo para tudo, naturalmente fica sobrecarregado e estressado. Quando essa opressão pela quantidade das tarefas aparece, o estresse vai lá em cima e costumamos experimentar tanta desordem mental que fica difícil se concentrar nas prioridades e tarefas. Você se distrairá e desistirá muito mais facilmente, já que está lutando uma batalha difícil. Conforme você se despede da lógica de acumulação de tarefas, vai se tornar mais leve, menos ansioso e seu foco vai ficar cada vez mais fácil de manter. A verdade é que é um desperdício de energia muito grande ter uma checklist imensa, mesmo se seu plano de vida for faraônico. A sua mente não vai aguentar pensar todos os dias no tamanho dos seus objetivos e como eles são trabalhosos. Você vai fazer só aquilo que dá mais resultado e vai viver uma tarefa de cada vez. E se de início achar que é muito difícil separar os 20% da lista, não pare de se perguntar o que é mais relevante até chegar na essência do seu dia, até você ter todos os dias a tarefa 1 da lista. Já deu para perceber que sou fã do livro A Única Coisa, não? O que os autores Gary Keller e Jay Papasan trazem é uma noção de que muitas vezes estamos perdidos olhando para 1000 tarefas e papéis sociais que temos de cumprir, quando, na verdade, precisamos treinar a nossa mente para entender o que precisa ser feito. Só uma coisa, e de uma em uma coisa, tudo acontece. Temos livros inteiros sobre como filtrar prioridades porque a sociedade moderna nos desorganizou. Com excesso de informação e decisões complexas todos os dias, nós achamos muito difícil olhar para nossas vidas, para nosso propósito e entender nosso maior sonho, ou o que é nosso talento natural, nosso papel no mundo. E num âmbito ainda mais específico,
achamos muito mais difícil saber qual é a única coisa que precisamos cumprir naquele dia para que nossos planos continuem se concretizando. E para desfazer esse estrago, é preciso mesmo gastar um tempo para voltar a mente para o modo selecionador priorizador, que, uma vez que se torne automático, vai responder instintivamente qual é a única coisa. Quais são os 20% de tarefas que vão corresponder pela realização do dia? É necessário recolher informação, analisar, separar, priorizar e repetir, o tempo todo. E vale a pena. Quando você estiver com os 20% mais importantes no topo da lista, leia de novo e se pergunte qual é a única atividade que precisa ser feita. E faça dela a atividade central, topo da lista. Você não pode atender o telefone, se distrair. Não pode parar e fazer outra coisa até terminar essa. Como já conversamos alguns capítulos antes, exercite seu poder de dizer não. Aprenda a desapegar daquilo que não rende. Viemos até aqui conversando sobre os 20% mais preciosos do seu dia, que precisam ser priorizados. Mas após registrar quanto tempo você gasta nas tarefas do dia, você vai perceber também o que consome tempo e gera um resultado muito pequeno. Qualquer coisa no seu dia consumindo 80% de seu tempo, energia ou recursos, e produzindo 20% de seus resultados, como um cliente difícil, uma casa complicada de limpar, bate-voltas eternos de e-mail marcando reuniões, livre-se disso. Pague alguém para fazer, dispense o cliente, invista num aspirador robô, contrate uma secretária online que trabalhe algumas horas por dia só para cuidar da sua agenda de reuniões. Faça as contas. Você vai ver que rende muito mais dinheiro investir nessa ajuda e usar seu tempo para gerar aqueles 80% de resultado que você veio perdendo até aqui. Gastar tempo e energia nessas tarefas não só destrói sua produtividade, mas traz esgotamento e faz com que você esteja sempre desfocado no que precisa ser feito. Monitorar, registrar e refletir sobre suas ações sob a luz do princípio de Pareto vai revelar seus gargalos de foco de forma impressionante. Tome uma ação sobre tudo que gasta 80% da sua energia, da sua alegria ou do seu tempo e retorna apenas 20% de resultado. O princípio de Pareto é uma ferramenta extremamente poderosa para transformar o seu foco. E, como já disse, ele não serve apenas para a sua checklist do dia. Aplique na vida toda. Que 20% do seu dia está produzindo 80% da sua alegria? Que 20% de suas atividades estão produzindo 80% de sua energia? Que 20% de seus amigos e familiares estão produzindo 80% do amor e do apoio em sua vida? Entenda o que realmente importa. Foque nisto. Todas as semanas repasse seu planejamento semanal, de preferência numa sexta-feira no final da tarde, antes de fechar a lojinha. Todos os dias pela manhã, repasse o planejamento semanal para fazer sua checklist diária. Selecione os 20% de tarefas mais importantes no seu dia e coloque-as primeiro. Nesses 20%, entenda qual é a uma tarefa mais importante de todas, que você vai atacar imediatamente. Pegue os 80% que sobrou e transfira apenas metade para a lista do dia. Registre quanto tempo você gasta em cada coisa e perceba para onde está indo o seu tempo e seu foco. Busque se livrar do que consome 80% de seu tempo ou energia e só traz 20% de resultados. 7. Aprendendo a acelerar o crescimento. Novas habilidades. A vida não se baseia somente em grandes realizações. Na verdade, elas são a minoria. As pequenas ações ao longo dos tempos são as que constroem a sua trajetória. Aprenda a celebrar as pequenas conquistas também. Lembro quando eu era mais jovem, não vou dar datas pelo meu próprio bem. E o mercado de impressos estava inundado de revistas de dieta com truques de saúde como: se você deixar para comer o doce às 17 horas, seu organismo metaboliza melhor e você não engorda tanto. Tudo sobre o corpo tinha uma forma de hackear no modismo da época. Assim que me propus a escrever este livro, comecei a me perguntar: o que será que é o doce no fim da tarde do foco? Existe alguma forma de adaptar as demandas malucas que nós temos todos os dias ao funcionamento do nosso corpo? Ou otimizar o corpo para ser mais focado? Pesquisando sobre isso, separei as informações mais interessantes que encontrei e as que testei aqui para você, mas sempre endosso.
Cada um de nós tem um corpo e um ritmo de funcionamento. Alimentos que são bons para todo mundo muitas vezes podem causar uma reação alérgica em você, assim como hábitos que todo mundo ama podem ser destrutivos em um contexto específico. Pegue essas dicas e analise o que serve para você. Tudo passa pela sua análise pessoal. Rastreie o que faz você perder o foco. Sim, no final, tudo parece um grande exercício de meditação. Mas a questão é que a nossa sociedade perdeu o controle dos pensamentos. Repare que praticamente todos os gurus de finanças, dieta, organização, dizem a mesma coisa. Anote tudo o que você faz. Come, compra. Sabe por quê? Nós estamos viciados em fazer coisas automaticamente, enquanto a nossa atenção está em outro lugar. Por isso não sabemos o que comemos, compramos e sequer o que fazemos se não pararmos para anotar. Nós estamos tão desgovernados que entregamos a nossa atenção e o nosso emocional para empresas que lucram com as nossas reações a estímulos. Você sabe de quem estou falando? Aqueles ícones coloridos e divertidos na tela do celular. Já falamos ao longo deste audiolivro sobre redes sociais, principalmente na hora de citar ladrões de foco e distrações preferidas. Mas acredito que vale a pena a gente conversar mais sério sobre isso. No documentário O Dilema das Redes, dirigido por Jeff Orlovsky, foram entrevistados engenheiros e altos executivos das gigantes das redes sociais como Google, Instagram, Facebook, YouTube, Pinterest e Twitter. E eles explicaram por que fazem parte de um movimento de debandada dessas empresas e das redes sociais como um todo. Os próprios criadores de ferramentas como o botão curtir do Facebook afirmam que essas redes são prejudiciais para as pessoas e para a sociedade como um todo. Vou deixar a parte mais assustadora, como manipulação dos hábitos de consumo e até das eleições, para você ver no documentário. Mas eu assisti a essa produção com o olhar da minha pesquisa e entendi uma verdade inegável. As redes sociais são ferramentas de sequestro de foco, que possuem equipes imensas de profissionais formados nas melhores faculdades do mundo, estudando todos os dias como eles podem roubar mais um pouco do seu foco. As redes sociais foram criadas a partir de programação avançada, aplicando conceitos de reforço positivo e doses de dopamina programadas para nos viciar nas notificações. É o mesmo mecanismo das máquinas de caça-níqueis. Você rola a tela e sempre vem algo novo. O app carrega e as novidades chegam. Cada curtida é um shot de dopamina. Mais uma vez ela. E quando você menos espera, já está a 1 hora entre olhar o WhatsApp, olhar o Instagram, olhar o Twitter e repetir. E esse ciclo vicioso não acontece naturalmente. Foi para criá-lo que todos esses engenheiros superdotados planejaram suas reações milimetricamente para vender anúncios, estilo de vida e formas de pensar e se comportar. A realidade é que você não tem como lutar contra as redes sociais. Você é apenas uma pessoa, enquanto as redes são conglomerados internacionais de tecnologia aplicada à mente humana, que ainda não possuem o mínimo necessário de regulamentação no âmbito público. Elas estão roubando sua produtividade, sua autoimagem, seu gosto pessoal, a forma que você vive, come e viaja, e não existe nem onde denunciar. O melhor que você pode fazer pelo seu foco é restringir seu uso desses aplicativos, porque, na verdade, nós somos o produto que eles vendem para anunciantes. Enquanto isso, acompanhamos viagens, hábitos de consumo e padrões de aparência que nada têm a ver com a realidade, e ficamos cada vez mais infelizes e ansiosos. A gente está sempre se perguntando sem coragem de falar em voz alta: por que não estou no meio do mato como um instrutor de yoga sarado que sigo no Instagram? Talvez eu sentisse mais paz de espírito se estivesse assim como ele. Por que não vou a restaurantes tanto quanto a minha ex-colega de trabalho com quem não falo há 5 anos, mas acompanho todos os stories? Por que não posso tomar esse suplemento e mudar a minha vida do jeito que a blogueira que acha engraçada mudou? Também quero ter essas pedras de quartzo para passar no rosto e me rejuvenescer. E essa é a parte leve, porque, como expliquei, não vamos entrar em polarização política e fake news neste audiolivro. A minha mensagem é: se você não controlar as redes sociais, elas facilmente vão controlar você, porque foram desenhadas para isso pelos negócios mais rentáveis do mundo e pelas mentes mais brilhantes dos últimos 20 anos. Então,
seguem algumas ações que você pode fazer para ser mais focado. Compre um despertador barato. Você não precisa levar seu telefone para o quarto. Compre um despertador barato numa loja de R$ 1,99 ou invista num rádio-relógio bonito, espelhado de LED, para te despertar pela manhã ouvindo música. Mas faça alguma coisa para salvar o seu descanso dessa hiperestimulação. O seu quarto precisa ser uma área livre de telefones. Por mais gostoso que seja ficar rolando uma timeline antes de dormir, ainda mais se estiver tomada logo do lado da cama, que delícia! Ficar rolando a timeline é um hábito terrível para o seu sono e também para o seu relacionamento, se você dorme com mais alguém. Combine com a sua família que pelo menos meia hora antes de dormir, vocês vão deixar todos os telefones guardados na sala ou onde for mais cômodo para vocês. No começo é difícil, mas depois fica libertador. Você pode ler algumas páginas de um livro antes de cair no sono. Pode assistir a um seriado, pode namorar um pouquinho, pode acender um incenso e meditar, fazer um ritual gostoso de automassagem nos pés e algumas posturas relaxantes de yoga para soltar seus músculos antes de dormir. Comprando um despertador, você acaba de ganhar pelo menos meia hora acordado para cuidar de si mesmo e uma noite inteira de sono que vai impactar drasticamente no seu foco no dia seguinte. Com o bônus de nunca mais ser acordado com uma notificação besta de aplicativo de joguinho, ou uma mensagem de amiga que decidiu pintar o cabelo no meio da noite e agora está arrependida, de algumas coisas é melhor a gente participar depois que elas acontecem. Desligue todas as notificações. A não ser que você tenha alguém sob sua responsabilidade, como um filho ou um idoso, que não mora com você, não tem por que ter notificações no telefone. E mesmo nesses casos, você pode combinar com as instituições e com as pessoas pelas quais você é responsável, que no caso de urgências, é para telefonar. Eu aqui sempre insistindo para você falar ao telefone. Notificações são como pequenos duendes te chacoalhando no meio do trabalho. Lembre-se sempre, nada do seu telefone foi inventado casualmente ou por acidente. Notificações estão sempre ali para fazer você voltar a sua atenção para o aplicativo. E quanto mais você ignorar, mais agressivas elas vão ficar. Vão te chamar a atenção para descontos, marcações em fotos, para postagens de pessoas com as quais você interage mais. Elas vão jogar sujo pela sua atenção. Mas o seu tempo e o seu foco são o maior tesouro que você tem e são limitados. Não entregue de graça. Faça períodos offline de 1 hora. E depois passe para 2 horas. Coloque seu celular em modo avião. E se o seu trabalho é do tipo que as pessoas são agoniadas, avise aos pares e ou chefes e coloque um aviso no e-mail. Isso dificilmente será mal visto na empresa se você souber explicar. Pessoal, o Projeto Z precisa de uma atenção especial e por isso ficarei offline por 1 hora me dedicando exclusivamente a ele. Daqui a pouco volto para as outras demandas. Isso vai ser bem difícil, eu sei. Eu mesmo, quando comecei a tirar períodos offline durante o dia, me pegava iluminando a tela do celular para ver as horas. E talvez alguma notificação que viria do além, apesar do modo avião, nunca saberemos. Eu chegava a desbloquear o telefone para olhar fotos velhas na galeria, tamanha a ânsia por rolar uma timeline de novo. E a ansiedade que minhas tarefas geravam e agora eu precisava encarar sem ter uma válvula de escape ao alcance das mãos. No começo dá mais ansiedade ainda, mas eu juro para você que a longo prazo é ótimo. Eu entendo se você se diverte com as redes sociais, se fez bons amigos no Twitter, ou se gosta de verdade de seguir perfis de receita no Instagram. Só quero que, como tudo na vida, você tome o controle desses aplicativos e os transforme em úteis para você. Uma coisa que nos escraviza a ponto da sua ausência, gerar sofrimento emocional, não tem como ser boa, certo? Parar de ouvir tanto as redes sociais é também uma forma de passar a ouvir a si mesmo. Será que você está bem? Será que a ansiedade por essa tarefa não tem tanto a ver com a tarefa em si e mais com o contexto da sua empresa hoje? Ou tem a ver com a culpa que você sente por gastar tempo no telefone? Só o modo avião dirá. Tente manter o vício em apenas um app. E com tudo controlado, tire os aplicativos do celular e tire os logins do seu browser. Se você gostava muito do Twitter, agora você pode visitá-lo 1 vez ao dia e depois 1 vez por semana. Mas faça com que deixe de ser automático,
Um clique no ícone e você está imerso em todas as brigas da internet do dia. Você vai precisar logar toda vez. Faça o mesmo no Instagram, Facebook, Pinterest, LinkedIn e o que mais drena o seu tempo, sua atenção e seu ânimo. Provavelmente é mais difícil fazer isso com serviços de mensagem instantânea, como o WhatsApp, mas aí você pode se beneficiar da dica anterior com pausas diárias da chuva de mensagens. Deixando apenas um app que você gosta mais, você pode visitar os outros aos finais de semana, até o dia em que vai perceber que realmente não sente mais falta deles, e vai ter feito mais coisas e vivido mais feliz do que podia imaginar quando ficava no rodízio entre redes. Saia do loop. Não aceite aquele próximo vídeo do YouTube depois que você assistiu ao vídeo que gosta. Faça questão de escolher seu próximo vídeo. Não fique assistindo stories anestesiado até o momento em que você não percebe de quem é aquela foto. E não fique no TikTok sem ter um relógio perto. Eles tiram o relógio pelo mesmo motivo que os cassinos também tiram, se é que você me entende. E não se perca no Twitter. Aliás, não se perca em nada que não seja uma experiência de prazer e alegria na qual você está 100% presente. Nas redes sociais você nunca está presente. E consigo afirmar tranquilamente, provavelmente nunca está se sentindo alegre e prazeroso. Traga consciência para o uso que você ainda fizer de redes sociais depois que se desintoxicar. Coloque limites de tempo para olhar as redes. E internalize uma política de que elas vêm em último lugar. Se seu filho, marido, esposa ou colega de trabalho falar com você, ele nunca estará te interrompendo. Você vai levantar os olhos e ouvir quem está na sua frente. Toda e qualquer interação social vai trazer mais dopamina para o seu cérebro do que o loop. Quebre com o loop. No final do dia, ele te deixa exausto pelo excesso de estímulo e frustrado por tudo que não conseguiu fazer. Você merece muito mais do que viver no automático. E agora que eu já passei bastante tempo falando de vício na internet, vamos a outras formas de hackear seu foco, para o bem. Organize e limpe seu espaço. Sempre. Infelizmente, a sua mãe estava certa o tempo todo. Todas as desgraças do mundo começam com desordem. Um estudo de 2011, que monitorou a reação do cérebro a estímulos organizados e desorganizados, concluiu que a desordem diminui significativamente sua capacidade de concentração. Então tenha o hábito de possuir o mínimo possível de objetos na sua mesa e limpe-a sempre que puder. O que costuma ser um hábito auto-administrado, uma vez que você reduz as coisas e mantém a mesa limpa. Fica mais fácil simplesmente continuar assim. Mantenha o que for necessário em sua mesa e escolha um único item pessoal como uma planta, uma foto ou uma frase motivacional. Um está bom o suficiente. Tente não acumular papel. Todo final do dia você pode fazer uma ronda na mesa e jogar no lixo qualquer folha a mais e retornar livros, xícaras de café, qualquer coisa em cima da mesa para seu lugar de origem. Descubra o que agrada seus ouvidos. Isso varia muito de pessoa para pessoa, mas tenha certeza de que a sua audição tem um papel central no quanto você consegue focar ao longo do dia. Experimente de início 3 modos de trabalhar: silêncio total, barulho ambiente e música. Silêncio total sempre é possível, mesmo se você trabalha num escritório ou num home office caótico. Existem tampões de ouvido profissionais e fones de ouvido externos que isolam os barulhos e podem oferecer para você horas de silêncio, mesmo com a Terceira Guerra Mundial acontecendo na sala. Já para quem precisa de um barulhinho, você vai precisar de um pouco mais de testes. Talvez o ideal seja o barulho de uma cafeteria, que se você não puder frequentar, já existem até vídeos no YouTube e streamings que imitam o som. Aliás, seus grandes aliados são os streamings. Lá você encontra playlists inteiras e gratuitas de ruído branco, sons da natureza, sons da chuva, os meus preferidos, até entender o que ajuda a fazer você entrar no clima. E existem aqueles que gostam de música, inclusive muita gente já está condicionada a se concentrar quando coloca os fones de ouvido. Você vai entender quais músicas são as boas para trabalhar, só tome cuidado para não ficar ouvindo suas músicas cuja letra você ama e vai ficar cantando. Dê preferência aos instrumentais ou a músicas que não te distraiam. Já existem na internet playlists inteiras como Foco para Estudar, Foco para Trabalhar, desde música clássica passando por instrumental e até eletrônica. Quando você tiver uma tarefa extremamente operacional para fazer,
como fechar envelopes, limpar a mesa, organizar pastas ou algo que não exija muita atenção, pode liberar seu top 100 e cantar mentalmente. A música pode motivar e dar energia para tarefas que seriam um tédio. E o mesmo vale para os podcasts, que continuam alertando. Podem desconcentrar você da tarefa. Dê preferência para eles para tarefas físicas e domésticas, como pendurar roupa, lavar louça, passar aspirador na casa, etc. De qualquer forma, já deu para perceber que fones de ouvido ajudam as 3 categorias, não é mesmo? É sempre útil para o seu foco tê-los na mesa, porque ajudam a bloquear barulhos de colegas de trabalho espalhafatosos, vizinhos barulhentos, ou da reforma ou construção do prédio ao lado. Eu especialmente gosto de fones de ouvido externos Bluetooth. Eles bloqueiam barulho e você não fica preso a fios. Cuide dos seus olhos. Enxergar é muito importante, e estar com a visão prejudicada pode piorar o seu foco, porque só para conseguir acompanhar as letrinhas na tela, você pode estar gastando toda a sua energia. Cuide da saúde dos seus olhos sempre que possível. O mundo está inundado por lâmpadas fluorescentes emissoras de luz azul e dispositivos eletrônicos, por telas de computador e telefone. E caso você tenha muito contato com telas, visite seu oftalmologista regularmente e converse com ele sobre óculos protetores de luz azul. A fadiga visual digital é um problema comum principalmente a partir da geração millennial, que trabalha majoritariamente no computador. O contato dos olhos com o computador gera 2 problemas mais comuns. Um deles são os olhos secos, causados por falta de piscar. Quando você olha para uma tela, fica tão envolvido que se esquece de piscar. A taxa de piscada vai de 15 vezes por minuto a 5 ou 7 vezes por minuto, explica o Dr. Gardner em um artigo da Harvard Medical School. Se você não piscar o suficiente, seus olhos secarão, causando visão embaçada e desconforto. O outro problema de ficar olhando para a tela por muito tempo é a fadiga ocular, que pode resultar do foco em uma tela sem prescrição de óculos adequada. Sempre que você se esforçar para ver algo, talvez porque precise de óculos de leitura e tenha resistido a usá-los, pode ter dor de cabeça. Você pode exaurir a capacidade de concentração de seus olhos, diz o Dr. Gardner. Algumas pesquisas até sugeriram que o cansaço visual pode resultar da dificuldade de focar no texto e nas imagens, em particular nas telas de computador, uma vez que são feitos de pixels que criam bordas desfocadas. Outra questão é tentar adaptar a luz do seu local de trabalho para ser o mais confortável possível para os olhos. Tente trabalhar em locais com boa iluminação natural se você puder. É chocante a quantidade de energia que gastamos apenas por estar sob uma luz ruim o dia todo. Tente mover seu computador para longe da luz artificial e em direção a uma janela, e veja como se sente no final do dia. Também vale a dica, sempre útil, de reduzir seu tempo no telefone. A luz azul das telas antes de dormir atrapalha a capacidade do corpo de regular a melatonina, seu principal hormônio do sono. Coma muitas vezes ao dia e evite ultraprocessados. Quase tudo que comemos é convertido pelo nosso corpo em glicose, que fornece a energia de que nosso cérebro precisa para ficar alerta. Quando estamos com pouca glicose, temos dificuldade em manter o foco e nossa atenção se desvia. Isso explica por que é difícil se concentrar com o estômago vazio. Nem todos os alimentos são processados com a mesma velocidade. Por isso é interessante pensar nessas 3 dicas. Não deixe a glicose cair demais na hora do almoço. Você terá um desempenho melhor comendo ao longo do dia. Picos e quedas no açúcar no sangue são ruins para a produtividade e para o cérebro. Tente comer refeições menores e mais frequentes. Para manter o ritmo de alimentação, tenha lanches saudáveis perto de você. É bom ter alimentos ricos em gordura saudável e proteína, como amêndoas e uma seleção de barras de proteína ao lado do computador. Ter frutas no escritório ajuda você a lanchar comidas que dão energia de verdade. Obviedade, nenhum ultraprocessado. Pesquisadores comprovaram que quanto mais frutas e vegetais as pessoas consomem, até 7 porções por dia, mais felizes, engajadas e criativas elas tendem a ser. Essas são algumas dicas que você pode seguir para fazer o seu foco ser um animal mais fácil de domar ao longo do dia. Elas funcionam com pessoas que conseguem entender suas prioridades e a única coisa que precisam fazer, ou seja, pessoas como você, que passaram pelos últimos capítulos. Porque acredite, não existe quantidade de amêndoas e ruído branco no mundo
que possam salvar uma pessoa sem presença e autoanálise. 8. Compartilhando o seu objetivo, cercando-se de pessoas que ajudem na jornada. Parta da complexidade para a simplicidade. Com menos peso em suas costas, muito possivelmente, você irá muito mais longe. Você provavelmente passou muito tempo sozinho ao fazer as reflexões e montar o plano de vida e as listas dos últimos capítulos. O autoconhecimento é um trabalho solitário na essência, mas eu aposto que em diversos momentos você conversou com alguém sobre seus objetivos, vontades, sonhos, aspirações. Um amigo próximo, um cônjuge, um parente. Você deve ter comentado sobre o livro que estava lendo ou o plano que pensou em ter. A verdade é que os seres humanos não sabem sonhar sozinhos. Nós precisamos dividir o que passa pela nossa mente, compartilhar nossos planos, porque temos uma necessidade intrínseca de nos comunicar. Pense nos sonhos que você já atingiu e naqueles que deixou pelo caminho. Provavelmente, as coisas das quais desistiu foram as que menos compartilhou com quem importava na sua vida. Sonhar sozinho dificilmente frutifica. Nós precisamos de outras pessoas para nos apoiar, nos ajudar a elaborar o que realmente queremos e para contrapor nossas ideias. Nós não funcionamos muito bem quando estamos sozinhos, nem mental e nem mesmo fisicamente. Na verdade, não podemos confundir solitude com solidão. Na solitude é bom estar sozinho e fazer silêncio. É uma prática necessária para a manutenção da nossa saúde mental e extremamente positiva. Ao contrário da solidão, que é quando temos uma grande ausência de vínculos e de intimidade com outras pessoas, o que pode ser considerada o grande mal da nossa época. Quem pratica a solitude em geral precisa de momentos sozinho e em silêncio consigo para poder recarregar as energias. Seja lendo um livro, tomando um banho longo, passando uma manhã caminhando na praia, porque é bom estar sozinho quando estamos com nós mesmos, mas não nos períodos prolongados e sem a opção de conexões de diversos níveis, desde superficiais até íntimas com outras pessoas. A solidão, de fato, pode ser tão avassaladora que já é reconhecida por diversos órgãos como um problema de saúde pública, tanto que o Reino Unido criou em 2018 seu próprio Ministério da Solidão, uma iniciativa governamental para ajudar as pessoas que estão sofrendo de solidão a encontrar comunidades e atividades que melhorem suas rotinas. A solidão, argumentou o governo britânico ao criar o ministério, é um risco para a saúde física e mental, trazendo prejuízos para toda a sociedade. E não são só os britânicos que estão solitários. Se você também se sente desconectado das pessoas, sozinho, ansioso, por sentir que não compartilha sua vida com ninguém, apesar de estar conectado o tempo todo por diversas redes, fique tranquilo, que pelo menos nesse ponto você não está sozinho. Piadinhas à parte. Se você riu quando pensou que o Reino Unido gasta parte do seu orçamento anual combatendo a solidão, saiba que a iniciativa ganha cada vez mais adeptos. Atualmente, a Alemanha e o Canadá também estudam como fazer seus próprios órgãos de combate à solidão, julgando ser uma das necessidades principais de seus cidadãos. A solidão é, inclusive, um dos fatores para as doenças crônicas e morte prematura, e as pessoas com laços sociais mais pobres tendem a desenvolver alcoolismo, doenças cardiovasculares, depressão, entre outros problemas. Acho que deu para entender que você precisa dos outros para viver. Mas a solidão, além de fazer mal para a saúde, pode ser o maior obstáculo para que você realize seus sonhos. Enquanto nossa vida comunitária desaparece a cada ano, não temos as atividades em grupo com vizinhos ou congregamos em igrejas como nossas avós faziam, as redes sociais ainda agravam a nossa situação, uma vez que pesquisas já comprovam que, em vez de cumprir sua função principal de encurtar distâncias, elas só pioram o sentimento de solidão. Estamos isolados, mais do que fisicamente, emocionalmente. Isso está nos impedindo de ter mais força de vontade, motivação e apoio para conseguir persistir nos nossos sonhos. Boa parte da nossa procrastinação tem a ver com isso. Nos sentimos sozinhos e abrimos o telefone para mandar uma mensagem para alguém, ver o que nossos amigos estão postando nas redes, e nossa ânsia de contato se torna um jogo de imagens e de comparação, tendo o efeito de nos deixar ainda mais sozinhos. O autor best-seller internacional de desenvolvimento pessoal Brian Tracy
Afirma que aprender como desenvolver e manter relacionamentos humanos de qualidade pode ser mais por sua carreira e por sua vida pessoal do que qualquer outra coisa que você realizar. Nós precisamos dos outros, porque quem sonha sozinho, em geral, realiza muito pouco. Você pode confirmar isso vendo qualquer entrevista de grandes empreendedores ou CEOs. É comum que eles respondam que a sua rede de contatos é o maior asset que possuem. Para conseguir fazer algo realmente relevante, você sempre vai precisar de outras pessoas, e até de grandes redes de pessoas que se entendem e conseguem cooperar umas com as outras para o bem comum. E o melhor de tudo é que laços fortes de empatia e amizade sempre acontecem dos dois lados. Você pode ser apoiado e apoiar também. Todo mundo ganha. Talvez você esteja vendo esse capítulo com o cinismo de alguém que já tem uma certa idade e provavelmente já teve sócios. Quem já esteve em uma sociedade provavelmente foi do céu ao inferno e comprovou que nem sempre estar junto é motivador. Mas a verdade é que qualquer objetivo é mais fácil de atingir se você tem boas pessoas à sua volta. Força de vontade, como já discutimos, é um animal arisco. Mas com um grupo ou simplesmente um parceiro muito legal, fica mais fácil domar esse leão. Pense em todas as vezes que você precisou fazer um trabalho em grupo e como isso uniu você a seus colegas de escola, ou como fazer academia era muito mais legal com o seu melhor amigo do que sozinho, ou quando seu carro enguiçou no caminho das férias de final de ano e você agradeceu aos céus que seus irmãos estavam ali para esperar o guincho com você. Estar acompanhado é parte da nossa natureza, e o sucesso depende de quem está ao seu lado quando o carro enguiça. É alguém que apoia? Que faz piada? Que tem o número do seguro na descagem rápida? É uma mistura dos três? Hemingway já disse em uma célebre frase que quem está ao seu lado na guerra importa mais do que a própria guerra. Dando uma dica do que vamos falar aqui. Para estar lado a lado, ajudar, cooperar mutuamente, enfim, viver o idílio do trabalho em grupo que todo mundo se entende nessa guerra, que é a vida moderna, você precisa de uma tonelada de empatia. O poder da empatia. Foi Buda quem disse que, ao cuidar de si mesmo, você cuida dos outros. Ao cuidar dos outros, você cuida de si mesmo. E acho que, para começar a falar de empatia, precisamos sair de alguns lugares comuns desse termo. Como quase tudo o que é bom, a empatia também foi cooptada por todo tipo de discurso de coaching e gurus de negócios. E mesmo com tantos textos e vídeos sobre isso, ainda é difícil para a maioria de nós definir como a empatia funciona e como nós podemos ser mais empáticos sem nos perder no caminho. A especialista em vulnerabilidade Brené Brown define bem a diferença entre simpatia e empatia, colocando como um ponto central que a empatia gera conexão, enquanto a simpatia gera desconexão. Brené cita um estudo que elencou 4 elementos básicos da empatia: a habilidade de ter a perspectiva do outro, não julgar, reconhecer emoção em outras pessoas e comunicar isso. Empatia é basicamente sentir com o outro. Já a simpatia é falar que você sente muito e tentar mostrar o lado bom de situações péssimas que outra pessoa está vivenciando. Em geral, demonstrações de simpatia não ajudam em nada nos momentos difíceis, porque o que efetivamente nos ajuda é a conexão com outra pessoa, mesmo que ela não tenha uma resposta para os nossos problemas. A empatia permite que as pessoas criem relacionamentos formados com base na confiança, e é uma habilidade essencial para um bom líder, seja ele o líder de uma família, de uma empresa ou grupo de amigos. Empatizar nos ajuda a entender como ou por que os outros reagem, e assim não levamos tudo o tempo todo para o pessoal, e conseguimos garantir que vamos responder adequadamente às questões dos nossos relacionamentos. Em artigo da Harvard Business Review, o jornalista científico Daniel Goleman explica que existem 3 tipos de empatia. Empatia cognitiva, a capacidade de compreender a perspectiva da outra pessoa. Empatia emocional, a capacidade de sentir o que a outra pessoa sente. Preocupação empática, a capacidade de sentir o que a outra pessoa precisa de você. A empatia cognitiva tem uma natureza investigativa, de quem quer aprender e entender ao máximo o que acontece com o outro, e mesmo que isso não seja sentido, é racionalizado, porque ela é resultado da autoconsciência.
Isso significa que podemos escolher focar em outra pessoa para compreender melhor o que ela está sentindo. Já a empatia emocional, segundo Goleman, se origina de partes remotas do cérebro abaixo do córtex, a amígdala, o hipotálamo, o hipocampo e o córtex orbitofrontal, que nos permitem sentir rápido sem pensar profundamente. Essas partes nos sintonizam para sentir o que o outro está sentindo, e assim, sentimos literalmente a dor do outro. Nosso padrão cerebral liga-se ao dos outros quando os escutamos contarem uma história emocionante, por exemplo. Ou sentimos vontade de chorar ao ver outra pessoa chorando. Goleman ainda explica que o acesso à nossa própria empatia emocional depende da combinação de dois tipos de atenção. Um foco concentrado em nossas próprias ideias dos sentimentos de outra pessoa e uma ampla conscientização do rosto, da voz e de outros sinais externos de emoção do outro. Você precisa se conhecer muito bem e focar em outra pessoa para sentir o que ela sente. A preocupação empática, por sua vez, está relacionada à empatia emocional. É sentir não apenas como as pessoas se sentem, mas entender o que elas precisam de nós. É o que esperamos do médico, do cônjuge e muitas vezes do líder ou chefe. É aquilo que vemos na maioria das mães, que conseguem decifrar o que o choro do bebê significa em poucos segundos. Não por acaso, Goleman explica que a preocupação empática tem suas raízes no sistema que obriga a atenção dos pais aos filhos. O centro cerebral dos mamíferos naturalmente é atraído para crianças e bebês. Não conseguimos parar de observá-los. Ele ainda completa o artigo mencionando que as pesquisas sugerem que, à medida que as pessoas sobem na carreira, a capacidade delas de manterem relações pessoais vai sendo prejudicada, o que pode ser resultado de a empatia gerar sentimentos ambíguos. Ao mesmo tempo em que nos sentimos bem, podemos ficar vulneráveis ou sofrer junto com quem está sofrendo. Em contrapartida, Daryl Cameron, professor assistente de psicologia e pesquisador associado do Rock Ethics Institute da Penn State, nos dá uma pista sobre essa recusa que temos à empatia. Ele se dedica a entender quando, como e por que as pessoas optam por evitar a empatia em suas vidas diárias e por que algumas pesquisas sugerem que a empatia está diminuindo com o passar dos anos. Uma análise de dados de pesquisa de 2010 descobriu uma queda de 40% na empatia que estudantes universitários declararam ter entre os anos 1970 e o início dos anos 2000. Cameron disse que seu trabalho sugere que as pessoas que optam por evitar sentir empatia podem fazê-lo porque é simplesmente difícil. É um trabalho árduo se colocar no lugar do outro, ainda mais em uma sociedade altamente individualista como a nossa. No passado, a empatia era considerada um traço inato, que não podia ser ensinado. Mas pesquisas mostraram que essa competência humana vital é mutável e pode ser ensinada aos profissionais de saúde, por exemplo. Quando analisamos as visões desses diferentes especialistas, é possível entender que, apesar de estarmos equipados para ter empatia, nossa condição como sociedade individualista muitas vezes desliga a chave, e é preciso consciência para religar a nossa conexão com o sofrimento do próximo. As redes sociais, sempre elas, também contribuíram para essa queda de empatia, fazendo com que convivamos em bolhas de pessoas que são muito parecidas conosco, com profissões, renda, religião similares às nossas, por exemplo, nos deixando menos propensos a olhar com compaixão para o que é diferente. No caso dos profissionais de saúde que foram avaliados, a evidência de melhora da empatia avaliada pelo paciente em médicos foi demonstrada em estudos piloto e de retenção em um ensaio clínico randomizado. Outras evidências de que o treinamento de habilidades de comunicação para médicos melhora as notas de satisfação do paciente foram relatadas em um estudo observacional em grande escala. O cuidado médico empático está associado a muitos benefícios, incluindo melhores experiências do paciente, adesão às recomendações de tratamento, melhores resultados clínicos, menos erros médicos e reclamações de negligência e maior retenção do médico. Existe muita discussão sobre a empatia ser uma capacidade natural ou algo que precisamos aprender. E eu prefiro acreditar que ela faz parte da nossa evolução. Nossa ajuda mútua nos fez sobreviver como espécie, e seres humanos há milhares de anos se organizam em tribos e aldeias, proporcionando proteção e cooperação.
A nossa união nos fez superar os elementos naturais que nos matavam, como a fome, o frio e os predadores muito maiores do que nós. Se a existência humana fosse simplesmente o resultado da sobrevivência do mais forte, estaríamos programados apenas para dominar os outros, não para responder ao seu sofrimento e nos ajudar mutuamente. A angústia pessoal experimentada ao observar a dor dos outros muitas vezes nos motiva a responder com compaixão. A ajuda mútua existe nos primeiros relatórios de comportamento tribal e permanece uma força poderosa no mundo de hoje, onde milhares de organizações e milhões de pessoas trabalham para aliviar o sofrimento global. Empatia é a habilidade do futuro mais antiga que existe, e ela pode catapultá-lo em direção ao seu objetivo, por trazer percepção do que está acontecendo enquanto você ainda tem a chance de ajudar outras pessoas. Como ter mais empatia, então? Existem algumas dicas preciosas. Fale com pessoas novas. Tente criar conexões com gente diferente, e o próximo capítulo é todo sobre isso. Abra sua gama de pessoas e preste atenção em todo mundo que o cerca. Comece conversas com contatos que não conhece muito bem, como convidar um vizinho ou um colega de trabalho com quem você não fala muito para almoçar. Siga pessoas diferentes nas redes sociais para entender outras realidades. Se você é cisgênero, pode seguir influenciadores transgêneros e entender quais são as dificuldades e alegrias daquele mundo. Experimente ver o mundo pela maioria de olhos que puder, entendendo como crianças, mulheres, homens, velhos, jovens, gays e todo tipo de pessoa pensa. São pessoas como você que têm muito a agregar para a sua vida, deixando você mais flexível e mais inteligente ao ter contato com esses universos. Assuma que você tem preconceitos, mesmo sem querer tê-los, e que muitas vezes julga as pessoas sem conhecê-las, que se deixa levar pelos privilégios que tem sem pensar que talvez não sejam todos que têm o mesmo leque de escolhas que você. Assumir isso é se abrir para escutar e ver tudo o que existe lá fora. Vista a vida de alguém. Você pode tentar também viver a vida de outras pessoas por um curto espaço de tempo, se voluntariando para fazer algum trabalho em uma comunidade carente que precisa do seu serviço, indo a um culto de uma religião diferente que seu amigo frequenta e pode te levar, ou simplesmente se colocando no lugar de outras pessoas, principalmente das que te irritam e você odeia, como aquele chefe que sempre responde com grosseria. Faça o exercício consciente de imaginar como será o dia dele. Que tipo de mercado de trabalho o educou nos anos anteriores para tratar assim com os outros? Você não vai deixar de reprovar esse comportamento, mas terá compaixão e sua cabeça vai deixar de ferver quando ele gritar com alguém. Encontre comunidades. Tente participar de grupos e associações comunitárias, como a associação de vizinhos do seu bairro, a sua igreja e o sindicato da sua classe. É interessante para conhecer pessoas e você vai enxergar diferentes visões e necessidades dentro de lugares nos quais circula há anos. E ainda vai sentir uma sensação de acolhimento que é profunda e especial, que só acontece quando estamos trabalhando juntos por um objetivo e nos sentimos parte de uma comunidade. Escolha todos os dias trabalhar a sua empatia, porque ela amplia o seu foco para que você exerça o seu propósito. Ela é importante para que você se sinta completo e conectado com outras pessoas e com a realidade na qual vive. Empatia também pode ser um combustível de foco, porque você começa a perceber que toda vez que se perde na checklist, que não cumpre um prazo de entrega ou não consegue terminar o que começou, você impacta diretamente a vida de outras pessoas. Muitas vezes fazer algo apenas por nós não é o suficiente. E é uma grande motivação saber que estamos facilitando a vida de alguém, que existe na outra ponta, alguém precisando da nossa pontualidade e da nossa atenção. Seja um cliente ou um filho que conta com você no horário de buscar na escola, empatia traz foco para que não percamos mais esses compromissos por pensar no quanto isso pode atrapalhar a vida do outro. No próximo capítulo vamos falar de networking, porque o poder que as outras pessoas têm de nos ajudar a superar dificuldades e conquistar sonhos é maior do que você imagina. Mas para viver isso você vai precisar ser mais empático. E vai valer a pena. Foque nisto. Não importa o quanto você é competente, você depende de outras pessoas sempre. O sucesso é feito de outras pessoas,
E para ser bem relacionado de fato, só há um caminho: empatia. Empatia divide opiniões. Há pesquisadores que acreditam que nascemos com ela, outros que precisamos treiná-la. Empatia é sentir com o outro, não pelo outro. Para ser mais empático, você precisa sair da zona de conforto e experimentar outras realidades. Preste mais atenção nas pessoas e inicie conversas com gente diferente. Procure a sua comunidade profissional ou pessoal e faça um esforço para se envolver mais. 9. Abraçando as oportunidades para o seu único propósito, o ponto da virada. Quando estamos realmente preparados, a oportunidade aparece. Não a desperdice. Todo mundo que já está inserido no mercado de trabalho, talvez até quem ainda não está, já ouviu ou leu sobre a importância suprema do networking. Networking, por definição, é a prática de ampliar sua rede de contatos com pessoas que podem apresentar oportunidades para a sua carreira. Networking é praticamente uma religião no ambiente dos MBAs, cursos de administração e coaching de carreira. A popularização foi tanta que hoje muita gente, só de ouvir o termo, sente um arrepio, porque o associa a eventos cheios de pessoas tentando trocar o máximo de cartões possível. Forçar conversas com quem não tem nada a ver com elas e tirar desses contatos algum benefício. Além de ser o pesadelo na Terra para os introvertidos, a sensação que ficou é que networking é um recurso artificial e que, em última instância, nem funciona, porque ninguém se sente à vontade para ajudar uma pessoa que só está ali para conseguir algo de você. Realmente, trabalhar contatos como se você estivesse em uma mina de bauxita e não em uma comunidade de pessoas não tem como ser uma prática ética e confortável. Mas a conexão humana é a forma que temos para realizar nossos sonhos e atingir nossos objetivos. E, ao mesmo tempo, viabilizar os objetivos de outras pessoas à nossa volta. O problema está na técnica e não no conceito. Você precisa de pessoas e elas precisam de você. Como o networking funciona na prática? Um conhecido meu, que vamos chamar de Ed, era gerente de marketing de uma grande empresa hoje, mas sempre sonhou em fazer algo diferente, já que se formou em música e sempre quis trabalhar com isso, mas nunca viu um mercado para atuar e não sentiu o desejo de ser uma celebridade conhecida. Ele passa pela vida normalmente, como qualquer um de nós, pagando contas, trabalhando, tentando fazer mais exercício físico, e foi morar com 2 amigos muito queridos. O apartamento era bom, eles se davam bem e um deles tinha uma namorada que estava sempre ali. Ed também fica amigo dessa namorada, afinal são muitas pizzas, cervejas, encontros no corredor e momentos que todo mundo passa junto. Até que um dia, mais de um ano depois que eles se conheceram, ele estava desabafando sobre como queria entrar na indústria da música. E ela comenta que tem um irmão que possui uma produtora de jingles para grandes marcas, que inclusive presta serviço para a empresa na qual Ed trabalhava. Ela se oferece para indicá-lo, e depois de uma reunião com o irmão dela, eles se deram muito bem, mas ainda não havia uma vaga ali para reposicionar nosso amigo no emprego dos sonhos. Eles continuaram se falando, se seguindo nas redes sociais, e às vezes Ed pedia indicações de leituras da área. Curtia os posts do irmão da namorada de seu amigo. 6 meses depois, ele recebe uma ligação. O assistente do produtor acabou de pedir demissão, e ele pensou no Ed para a vaga. Que tal? O ponto da virada aconteceu. É hora de recomeçar. Parece um conto de fadas, mas é exatamente assim que a maioria das pessoas consegue empregos e oportunidades. Claro, você não vai conseguir morar com gente o suficiente para conseguir todas as indicações das quais precisa ao longo da vida. Mas esse tipo de conexão acontece de diversas formas. Em eventos, festas, aniversários, congressos, reuniões de trabalho. O importante é desenvolver relacionamentos significativos com as pessoas, demonstrando o quanto você é confiável e cooperativo, e ajudando as pessoas que puder ajudar, mesmo sem um benefício em troca à primeira vista. Existem 2 tipos de networking básicos, ativo e passivo. O networking passivo é aquele que fazemos naturalmente, como ter um amigo, ficar amigo da namorada dele e do irmão dela. Networking passivo também é aquele que você faz com seus colegas de trabalho, fornecedores e parceiros de negócio. As pessoas com quem você convive são a maior fonte de oportunidades que você tem, e elas presenciam ao vivo que tipo de pessoa você é. Por isso que eu não deveria nem ter que lembrar o quanto é importante tratar
todo mundo que convive com você com gentileza, mesmo as pessoas que não são necessariamente gentis e principalmente aquelas que te dão nos nervos. Tem mais gente assistindo seu comportamento. E perder a cabeça, falar grosserias, passar uma impressão errada de quem você é, pode custar muitas oportunidades. Já o networking ativo é aquele que a gente aprendeu a odiar depois de uns anos de carreira. É o esforço para ampliar sua rede por meio de encontros de associações, festas, coquetéis, feiras e reuniões. A primeira regra de ouro do networking ativo, aquele que você faz com intenção e planejadamente, é que você precisa fazer networking mesmo sem precisar. Aliás, comece a cultivar relações com mais pessoas, principalmente se estiver bem empregado, com muitos clientes e muitos projetos encaminhados. É possível sentir de longe o cheiro de desespero de quem vai a seminários e congressos apenas para conseguir algo dos outros. E o bom networking é uma conexão real que vai além da troca de cartão. E esse tipo de conexão leva muito mais tempo do que uma conversa durante uma conferência. Leva encontros, reencontros, cafés, trocas de mensagem. Então comece e faça disso um hábito que você vai cultivando aos poucos, de forma a não atrapalhar suas tarefas do dia. Os frutos virão, mas eles demoram bastante para vir. E o melhor é que cultivar seus contatos seja uma tarefa prazerosa. E é melhor ainda se você for conhecido por esses contatos como uma pessoa generosa, que oferece tempo, contato e recursos, mesmo quando não está precisando de nada em troca, não é? Networking é mais do que uma matéria de revista de negócios. É uma necessidade básica de todo ser humano, que, infelizmente, foi absorvida pelos vendedores de soluções rápidas. Neste capítulo, vamos passar por algumas das dicas que demorei anos para aprender e que fizeram toda a diferença para conquistar meus objetivos. Todo mundo é importante. Isso parece um pouco estranho vindo de alguém que escreveu um livro inteiro para ensinar você a eliminar tudo aquilo que só desperdiça tempo e focar na única coisa que constrói seu propósito todos os dias. E sim, o foco vem da nossa capacidade de dizer mais não do que sim, principalmente quando tratamos das nossas tarefas diárias e ao que decidimos nos dedicar. Mas quando falamos de conexão humana, nenhuma pessoa é uma perda de tempo, especialmente em um evento ou reunião que você já planejou fazer. Quando conhecer alguém em um coquetel da empresa, durante aquele churrasco na casa da sogra, sempre preste atenção nesse contato e mesmo que essa pessoa pareça não ter nada a oferecer, escute atentamente. Cuide do contato e faça follow-up de qualquer jeito, mesmo que seja pelo simples prazer de entrar em um universo diferente do seu. E porque você precisa ser estrategista o suficiente para entender que já foi provado que praticamente todo mundo no planeta está com no máximo 6 pessoas de separação. O que significa que mesmo alguém que você conheceu e que parece não oferecer nada, pode ser a ponte para alguém que pode lhe abrir portas e a sua próxima oportunidade. Então, todas as pessoas são importantes, dosando com bom senso a atenção que você lhes dá com seus recursos de tempo e energia, claro. Mas nem todo evento é importante. Aí está a hora de ser seletivo e aplicar o que aprendemos até aqui. Você tem muito trabalho na sua checklist da semana, do mês e do ano para gastar tempo demais indo a todo tipo de evento, topando todos os cafés, happy hours, seminários e indo a dezenas de lançamentos. Seja seletivo. Vá a um evento de networking da sua área sempre que puder, mas tendo em mente que não vale a pena ir em mais de um por semana. E que se parecer uma grande furada, você não volta mais e vai partir para conhecer outros. Uma iniciativa que vem ganhando mais popularidade são as redes de apoio. Existem hoje redes para mulheres, empreendedores, jovens profissionais, profissionais de diversas áreas, que se encontram periodicamente para trocar experiências, desabafar sobre dificuldades e trocar contatos. Estar com seus pares é muito importante, porque pode significar conexões de verdade e até novas amizades. Não necessariamente aquelas pessoas têm um emprego ou um cliente para apresentar a você, talvez não agora, mas elas passam por dificuldades parecidas e podem ser uma fonte de apoio, de soluções e até de boas risadas. Convivendo com uma dessas redes ou associações, você fica informado, consegue ver sua profissão por outros ângulos, se motiva pela troca e tem acesso a mais oportunidades a longo prazo.
Procure pela internet as redes ou círculos que podem ajudar você no momento pelo qual está passando, tendo cuidado de passar longe de pessoas ou instituições que se passam por redes de apoio para vender cursos ou terapias alternativas caríssimas. Não, você não vai ficar rico só com o poder do pensamento do nada. Pare de fazer